Boa Tá noite, certo. deputado. Boa noite, deputado. Você está com áudio. Seu microfone está desligado, deputado. Pronto, agora vai. Ótimo, ótimo. Tudo bem, deputado Rogério Correia? Obrigado por atender o nosso convite, estar aqui conosco. E eu já vou. Tem vários assuntos para comentar com você, deputado bastante combativo, né, no Congresso Nacional, mas eu vou começar perguntando o que podemos esperar do depoimento do Bolsonaro amanhã, que ele terá o seu primeiro encontro. Não é a justiça ainda, é a polícia, por uma questão das joias. Como é que você está vendo esse caso e o que podemos esperar na sua avaliação? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro está encalacrado com esse caso das joias, né, Joaquim? Porque realmente é muito batom na cueca para um caso só. Você vê que já são 3 estojos de joia. Ele ganhou essas joias na Arábia Saudita, em viagens que ele fez, ou ele ou a delegação dele, durante o governo dele, 84 vezes na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Então, foi uma viajação sem fim para esses países. No final das contas, ele entregou a preço de banana, aliás, pela menos da metade de preço, a Relan, que é a refinaria na Bahia, entregue, portanto, para um fundo dos Emirados Árabes, por menos da metade do preço. E de lá ele trouxe, então, vários presentes, ou propinas, que é o que parece e é o indício que é mais forte desses tais presentes. Um deles, que seriam joias femininas, no valor de 16 milhões e meio de reais, que foram apreendidas porque eles tentaram entrar clandestinamente na alfândega e os servidores da alfândega não permitiram. Estava com Bento Albuquerque, que era ministro das Minas e Energia, um almirante Bento Albuquerque. Então, ele, junto com outro também militar, traziam como mula aqueles presentes e tentaram entrar com ele clandestinamente, foram pegos com a boca na botija, 16 milhões e meio. E estas joias, Jair Bolsonaro solicitou que o seu chefe e ajudante de ordem fosse ao aeroporto de Guarulhos, no final do governo, trazer de volta para ele, naquele momento em que ele se preparava para fugir para os Estados Unidos. Ele queria levar os 16 milhões e meio em joias. Então, o que pinta aí, o que fica, é como se ele estivesse buscando roubar essas joias. Depois nós fomos descobrir que tinha 2 outros estojos. Um que estava com o Bento Albuquerque e ele, mesmo sendo pego com a boca na botija, com as joias femininas, que estava com a ajudante de ordem dele, ele não declarou na alfândega que estava com esse estojo e levou para o Ministério de Minas e Energia. Esse estojo, depois, como ele foi apanhado, Jair Bolsonaro teve que devolvê-lo. Era um valor de 400 mil reais. E aí aparece um terceiro estojo, para que o escândalo ficasse, vamos dizer assim, como uma cereja no bolo, um estojo que ele deixou na casa do Nelson Piquet, no dia 27 de janeiro, quando ele já estava indo fugir dos Estados Unidos, ele guardou, eles falam guardou, na verdade ele escondeu a joia. Então, olha só, é muita confusão, fora armas que ele recebeu, rifles e outros presentes esquisitos e milionários foram dados exatamente por esse país árabe que ele tanto visitou e que fez essa negociata com a refinaria brasileira. Então, olha, não sei como que ele sai dessa. A Polícia Federal já deve ter esses dados, a Polícia Federal deve ter grampeado gente por aí, Joaquim, a gente conhece bem como é que eles trabalham, deve ter coisa do arco da velha incriminando o Jair Bolsonaro. Então, quanto mais mentira ele falar, creio que vai ser pior. Ele está tão encrencado quanto o amigo dele, o Trump, nos Estados Unidos, que agora tem 34 processos como réu. Perfeito. O Rogério, você acha que pode sobrar alguma coisa para o Nelson Piquet? Eu faço essa pergunta, você não é criminalista, mas pela tua experiência, você acha que, de alguma maneira, ele também está envolvido nisso ou pode ter agido sem saber que eram joias roubadas? Eu não acredito que seja sem saber, não, bem porque ele tinha contratos, ele, Piquet, teve contratos milionários com
o governo Bolsonaro. Daí ele virou bolsonarista. Então, não é um bolsonarista desinteressado. Não é apenas, embora isso já fosse muito ruim, não é apenas uma ideologia de ultradireita do Nelson Piquet. Eu acho que tem ali também outros avanços, vamos dizer assim, do ponto de vista de recursos que ele obteve com o governo. Então, para ter ali um conluio, é outra hipótese que tem que ser levantada, sim, pela Polícia Federal. Muito bom. Rogério, eu pergunto para você, como é que o Bolsonaro pôde enganar tanta gente com o discurso de que não era corrupto, que era um político de fora do establishment, e sempre, eu sempre disse isso aqui, o patrimônio que ele construiu não pode ser com dinheiro honesto, não foi com salário. Você vê pelos bens que ele e a família dele têm, é uma das famílias mais ricas hoje do Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo. Como é que isso aconteceu? Será que agora eu faço até pergunto para a oposição, né, na época, hoje governo. Será que a oposição não falhou em denunciar mais o Bolsonaro? Porque, como eu disse, a rachadinha, o cheque do Queiroz na conta da esposa eram muito indício de que ele realmente se apropria ou enriqueceu com o cofre, com o patrimônio público. Joaquim, vamos analisar as coisas de forma mais profunda. Veja bem, uma pessoa que tem uma ideologia de ultradireita já é propenso assim. Ele acha que é um absurdo, por exemplo, cobrar impostos de rico, porque quem está se beneficiando disso é o pobre, a empregada doméstica, é o peão que está virando doutor. Então, ele tem um preconceito em relação aos pobres e se coloca como de direita. Ele acha um absurdo ele ter que pagar imposto, por exemplo, no país e dividir renda. Esse é o grande público que, mesmo às vezes não sendo muito rico, se aproxima do bolsonarismo. Ou ainda aquele que não quer pagar carteira assinada para empregada doméstica, que não quer ser fiscalizado porque tem uma pequena empresa, ou que não respeita o meio ambiente e acha que leis ambientais só atrapalham, que ele precisa ganhar o dinheiro dele, para a família dele, para o filho dele, para o neto dele, assim por diante. Esse é o público bolsonarista. Se você colocar uma pitada aí numa parte do público evangélico pentecostal, você então vai ter um arcabouço do que é o bolsonarismo. Ora, uma pessoa dessa, todos nós temos alguns vizinhos assim, ou até parentes desse tipo. Ele acredita, por exemplo, que o Lula estava encrencado no apartamento em São Bernardo do Campo, embora não fosse do Lula. Ora, se ele acredita nisso, mas não acredita que o Bolsonaro fazia rachadinha, eu não creio que isso, de fato, seja o fundo da questão. Então, ele será bolsonarista de qualquer forma e vai entrar no ouvido, sair no outro. E eles, hoje em dia, nem entrar no ouvido e sair no outro, sai mais, porque eles já não acreditam em nada de mídia, a não ser nos WhatsApps que recebem de fake news do bolsonarismo. Então, essa bolha que está se formando, ela é, de certa forma, intransponível, pelo menos a médio prazo, a curto prazo. Eu tenho defendido que o governo do presidente Lula precisa ter muita atenção para que a gente tenha um governo aprovado pela maioria do povo brasileiro. Mas ele vai ser aprovado pela maioria do povo brasileiro exatamente nesses setores mais pobres, que precisam ver que as políticas sociais que estão sendo aplicadas pelo governo fazem a diferença de um projeto político. Esses aí, sim, ainda existem pessoas que votaram no Bolsonaro, que tinham alguma atração por causa disso que você colocou, achar que estava fora do establishment, ou outra coisa do tipo, mas um setor minoritário, que nós vamos conquistar com políticas públicas, com investimento no Bolsa Família, nas áreas sociais, no programa de aquisição de alimento. Então, eu acho que esse é o primeiro público que nós devemos estar com eles. E eu acho que, a médio prazo, é uma disputa política, ideológica que tem que ter na sociedade. Não é fácil, não é só no Brasil. O neonazismo, o neofascismo cresceu muito também na Europa e outros países que se podem dizer, entre aspas, culturalmente mais avançados ou mais históricos.
Então, eu acho que isso é um problema que tem muito a ver com a ideologia, viu, Joaquim? Não acho que isso seja apenas um problema de comunicação. Ótimo. O Rogério, você falou da aprovação do governo, né? E depende muito do êxito na economia. Você falou de como atender os mais pobres. E agora eu sempre ouvi o Lula falar que você, atendendo os mais pobres, você desenvolve a economia como um todo. Ele sempre fala, pobre é solução, não é problema. Solução para o Brasil. E eu pergunto, em relação ao esse projeto do arcabouço fiscal, como é que você viu? Qual a chance de ser aprovado hoje no Congresso? Olha, eu vi com bons olhos, embora não seja o ideal. Mas por que eu vejo com bons olhos? Ele está substituindo a PEC do teto de gastos, que foi aquela imposta por Temer e que impedia qualquer tipo de investimento superior à inflação. Então, você não podia investir na saúde, na educação, na assistência social, em nada podia ter investimento superior à inflação. Então, isso levou o Brasil a uma recessão. Você não aposta no desenvolvimento social e nem no desenvolvimento econômico. Esse era o Brasil que foi construído com esse tal teto de gastos do governo Temer. Ele teve que ser furado diversas vezes, porque ele era inviável durante a pandemia e assim por diante. Durante as eleições, Bolsonaro furou o teto de gastos por oportunismo econômico e eleitoreiro. E foi aplaudido pelo mercado, né, ao fazer isso, porque o mercado tinha ideologicamente uma visão de derrotar o presidente Lula. Aí o mercado achava que ele podia furar o teto. Mas então, veja bem, esse arcabouço fiscal ele vem no lugar desse teto de gastos. O que o governo faz, o que o Haddad se propõe agora, é retirar desse teto de gastos duas coisas que eu acho que são essenciais. Ele coloca um limite de 70% do crescimento, então nós vamos poder crescer 70% do PIB, poderá ser feito investimento. Olha a diferença. Investimento era zero acima da inflação. Agora ele será de 70% daquilo que nós fizemos de crescimento a mais. Sendo que na educação e na saúde se estabelece ainda e se mantém os 15% para a saúde e 18% para a educação. Então terá que ter um investimento menor em outras áreas, mas preserva a educação e saúde. Bem, pode não ser o ideal, mas é necessário também fazer um apontamento de estabilidade econômica, até para que você force ainda mais a queda da taxa de juros, que já podia ter caído, e, junto com uma reforma tributária, dê garantias de que você tem também uma estabilidade econômica capaz de fazer que esse crescimento seja maior. Então, eu estou convencido do arcabouço que o Haddad apresentou. Claro, tudo pode ser melhorado, vamos ver no Congresso Nacional. Eu acho que deputado, o Congresso não gosta de restringir recursos, né, públicos, então acho que pode ter até uma chance de ampliar um pouco mais esse arcabouço fiscal do ponto de vista de investimento, ter uma trava de investimento ainda maior. Ótimo. Rogério, como é que você está vendo hoje a atuação do Arthur Lira e se ele pode paralisar o governo? Qual a tua avaliação sobre isso e até o desempenho até dos líderes hoje do governo, dos líderes do partido na da Câmara dos Deputados? Como é que você está vendo? Como é que pode ser essa relação? Você acha que o Arthur Lira pode inviabilizar o governo? Não, eu acho que nós vamos ter uma governabilidade distinta. Nós não temos uma base formada que seja completamente sólida no Congresso Nacional, nem na Câmara, nem no Senado. Isso se dá devido ao resultado eleitoral. O presidente Lula não quer abrir mão, e ele está certo, do centro do seu programa, que são os investimentos sociais, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aquisição de Alimentos, a melhoria do SUS, a melhoria da educação pública. O Lula não vai abrir mão desses preceitos e, portanto, investimentos sociais serão feitos. Bem, se ele não faz isso, a gente também não consegue ter uma base que seja muito sólida com os partidos políticos. Também o presidente Lula não quer fazer o orçamento secreto, que poderia ser uma outra forma de uma governabilidade através do mecanismo de entregar o orçamento, como o Bolsonaro fez, nas mãos do Congresso Nacional. Mas isso seria abster de governar. Como o presidente Lula não vai fazer isso, nós temos que discutir
projetos que vão para lá e formar maioria neles. Foi assim, Joaquim, com a PEC da transição, o PEC do Bolsa Família. Nós conseguimos criar uma maioria e aprovamos uma PEC da transição, mesmo num período difícil, onde nós ainda não tínhamos assumido os novos deputados e senadores, mas aprovamos, porque ela era muito necessária para o orçamento e para o Brasil. Eu creio que o arcabouço fiscal e a reforma tributária vão no mesmo sentido. Então, os principais projetos estão sendo muito debatidos no Congresso Nacional. E o Arthur Lira tem se colocado aberto a fazer discussão de conteúdo. Eu acho que essa discussão de conteúdo é que fura o bloqueio para que a gente, mesmo não tendo uma base muito sólida, consiga aprovar os projetos mais importantes. Depende de muito diálogo. Claro, depende também do governo liberar aquilo que são as emendas impositivas, agir de forma correta com o Congresso Nacional e com o próprio Arthur Lira para que a gente possa ter essas aprovações. Portanto, não é esse obstáculo que alguns imaginam, né? Isso. Eu penso que nos projetos fundamentais, não, porque eles são muito claros também para a sociedade. A sociedade cobra dos deputados. O deputado que vota contra um arcabouço fiscal, qual será o argumento dele? Impedir que haja investimento no Brasil? Então, também uma parte pode, assim, votar, porque tem a ideologia bolsonarista muito forte, o eleitor bolsonarista muito grande, mas não é assim no seu conjunto. O próprio Centrão sabe que é preciso também, até para que eles sejam reeleitos, que tenham votos que sejam condizentes com a opinião pública, né? Com aquilo que a opinião pública está exigindo. Perfeito. Rogério, eu vi uma entrevista sua e gostaria que você fizesse essa avaliação, até porque é um tema bastante complexo, mas me parece que você domina esse tema. Como é que você viu essa suspensão da implementação da nova lei do ensino médio? Era uma necessidade, era preciso ser feito. O ensino médio no Brasil, claro, o ensino antigo já tinha uma série de problemas. E nós estávamos apontando, já no governo da Dilma, uma ampla reforma do ensino médio que seria discutido com a sociedade. Conferências, seminários, estudos, pesquisas. Então, a ideia era nós, fazendo uma avaliação do que ele era, transformar o ensino médio em algo que melhorasse para grande parte dos estudantes brasileiros, que 80% estão na escola pública no ensino médio. Quando veio o golpe, o Temer fez duas armadilhas para a educação brasileira. A primeira, eu já comentei, que foi o teto de gastos. Então, ele bloqueou o investimento na educação, dizendo que não podia mais investir acima da inflação. Isso retirou muito dinheiro da educação. Então, essa foi uma primeira cacetada, vamos dizer assim, que se deu na educação pública. E a ideia era priorizar ou prevalecer a iniciativa privada também nesse naco que eles querem colocar ao mercado, que é a educação no Brasil. Assim como fazem no SUS. A segunda cacetada que se deu foi o Enem, esse tal NEM, desculpe, o novo ensino médio, onde eles estabeleceram, então, um mecanismo através de medida provisória, sem nenhum debate com a sociedade, onde eles impõem 60% das disciplinas são disciplinas para o conjunto dos estudantes e 40% são optativas. Mas essas optativas, ao invés de dar um leque grande aos estudantes para escolha, por exemplo, para ter uma profissão, que é o que eles diziam, eles vão colocar nas escolas públicas uma ou duas matérias, Joaquim. Geralmente matérias que, às vezes, os estudantes não querem, não têm aptidão por aquilo. Então, eles vão ficar restritos a um outro conteúdo que não lhes será útil sequer para prestar o Enem ou para entrar na universidade. Então, aprofundou o fosso entre os estudantes mais pobres e os mais ricos. Esse foi o que aconteceu, então, com a aplicação desse novo ensino médio. Por isso, os estudantes reagiram tanto. Vamos nos lembrar que mais de 1.000 escolas no Brasil, naquele ano de 2017, 2018, foram ocupadas por estudantes protestando contra a medida provisória do Temer. Depois veio a pandemia e apenas em 2021 é que o Bolsonaro soltou uma portaria para implementar esse novo ensino médio. E essa portaria, com cronograma, estabeleceu 2022 seria o primeiro ano que se implementou
esse modelo. Depois, em 2022, o segundo ano, e 2023 seria o terceiro ano. Com a crítica se ampliando, professores sem formação, ausência de professores, as escolas não receberam também infraestrutura para esse novo modelo, a crítica se avolumou e eu acho que agora o que o ministro fez foi atender às vozes, né, que vêm das escolas, estudantes, professores, suspender esse processo e iniciar um debate mais amplo do que será o ensino médio real, os 80% dos brasileiros na escola pública. Dia 17, nós vamos ter na Câmara de Deputados já um debate, um seminário que eu aprovei um requerimento, e nós vamos realizar um grande seminário na Câmara de Deputados. E tem um grupo de trabalho no MEC que está fazendo exatamente esse levantamento. Então, vamos, a partir daí, ver o que se melhora no ensino médio para a grande maioria dos estudantes, e não com esse olhar privatizante que eles tiveram a fazer esse novo ensino médio de Temer e Bolsonaro. Muito bom, eu vou chamar aqui a Sara, aproveitar o nosso tempo, você viu que tentando, tá bem ágil, vários assuntos, porque tem vários comentários, eu vi aqui, as pessoas participando, então eu passo para a Sara. Tem muita coisa, tem inclusive aqueles, né, já que ficaram acumulados, mas eu vou ler dos últimos para cá. A Mônica Mello está perguntando a opinião do senhor sobre a indicação do Cristiano Zanin para o STF, aí ela já fala assim, eu apoio. O Edson Lima fala assim, será que não tem que ser discutido o dinheiro, entre aspas, né, o capital, que não é uma coisa livre, mas uma relação político-social? Você não acha que os evangélicos acreditam que o dinheiro é um livre valor que circula para além do Estado? O Antônio Vasquez, nessa linha, ele fala assim, Rogério, o pobre de direita não tem nada, mas acha que é dono do Itaú, e a febre aftosa ou doença evangélica é a alucinação, na verdade. Eu vou começar com esses aqui, porque tem mais coisa, né, para não acumular. Tá bem. Rogério. Sara, eu acho que em relação à questão dos evangélicos, e veja bem, eu não estou generalizando, mas esses que têm essa concepção mais conservadora e reacionária de enxergar a Bíblia, e esses setores mais pentecostais, tem um setor que é um setor empobrecido da sociedade. Esse setor é mais volátil, em especial as mulheres. É impressionante quando você analisa as pesquisas como é que dá uma oscilação. Então, por vezes, os próprios evangélicos mais pobres, eles se medem pela economia. Então, o governo do presidente Lula, que tem Bolsa Família, agora R$ 150 por criança, que vai fazer um programa social abrangente, Minha Casa Minha Vida, o programa de aquisição de alimento na roça. Então, esses olham e têm bom olhar em relação ao Lula. O que muitas vezes alguns desses pastores, uma grande parte dele faz, é tentar demonizar a esquerda. E aí eles entram com assuntos ultraconservadores de costume, tipo, foi o caso na eleição do Haddad, do tal dos kit gays, que nunca apareceram, que vai se fechar a igreja, que é banheiro que é de homem e mulher junto, e aí começa um preconceito enorme do ponto de vista da moral e dos costumes, que inverte, muitas vezes, neste público, a vontade de votar com a economia e com as melhorias das condições de vida. Esse público, eu acho que ele é perfeitamente possível de que a gente faça uma inversão de valores e que eles fiquem com os nossos programas sociais. E já ficaram, muitas vezes, com Lula. Sendo governo, isso facilita mais. Porque é bom lembrar que Bolsonaro, além de todos os preconceitos, etc., das fake news, ele tinha também a máquina, né? E essa máquina ele usou e foi muito dinheiro que ele colocou. Vamos lembrar dos créditos consignados. Então, eu acho que a derrota do Bolsonaro o coloca para esse público numa situação pior. Agora, isso é uma parte. A outra parte é essa polarização mais ideológica mesmo que está havendo no mundo, né? E essa é algo mais complexo que nós precisamos, e a esquerda ainda não tem um certo enfrentamento com isso que seja tão eficaz. Então, essa disputa é uma disputa muito grande, precisa ser feita constantemente. É o debate ideológico, né, que se coloca na sociedade no dia a dia.
Ótimo. E você acha que hoje o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, um indiciamento, vários crimes, e o que pode acontecer com o Bolsonaro, que caminha para acontecer com o Bolsonaro no Brasil, você acha que é uma vitória contra a extrema-direita ou a serpente continua deslizando e surgem outros, talvez ainda mais perigosos? Talvez. O ovo da serpente foi chocado, continua aí, né? Mas eu acho que é uma derrota, sim, para eles. Acho que dificilmente Bolsonaro vai ficar elegível no Brasil. Nós citamos o caso da joia, Joaquim, que é aí a corrupção mais rachadinha, mas nós temos também, como o Trump tem lá, o ataque que fez ao processo democrático. Então, Anderson Torres, por exemplo, está atolado até o pescoço com todo o ataque que fez ao ser, na casa dele, confiscado a tal da minuta do golpe, que era uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, era isso, para desacreditar as eleições e Bolsonaro dar o golpe, com o povo que ele entusiasmava para ir em frente aos quartéis e, a partir daí, ia dizer aos generais que a única solução que teria para essa crise que eles mesmos geraram seria uma intervenção militar, uma manutenção do Bolsonaro, desacreditando o processo eleitoral. Essa era a ideia do golpe. Mas, felizmente, ele não teve, nem no Supremo Tribunal Federal e nem no Congresso Nacional, respaldo para isso. É bom dizer que o Centrão também não caminhou nessa aventura bolsonarista de golpe, que era o que Bolsonaro queria fazer e queria levar, né? Inclusive o generalato a acreditar. Eles planejaram mesmo este golpe. Então, era criar o caos para do caos dar o golpe. A gente sabe que eles fizeram isso, não foi uma vez. Vamos lembrar aquele 7 de setembro, né? De 2 anos atrás, ou 3 anos, que eles articularam aquele golpe. Brasília ficou empavorosa. E depois no 8 de janeiro. Né? Então, eu acho que ele tem essa outra questão que o torna inelegível. E tem ainda, não vamos esquecer, a pandemia que ele transformou em genocídio. O massacre dos Yanomamis. Então, é muito crime que o Bolsonaro cometeu e que terá que ser julgado aqui no Brasil, que lhe dará inelegibilidade. Tomara que dê também, no resultado final, a prisão, né, do Bolsonaro por crimes cometidos no Brasil. Muito bom. Rogério, tem uma última notícia aqui do Correio Brasiliense, isso agora urgente. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, demonstrou interesse em fazer um acordo de delação premiada. A informação foi divulgada por fontes da Polícia Federal, de acordo com reportagem do Correio Brasiliense. Torres, que também é ex-secretário de Segurança Pública, está preso desde 14 de janeiro. Bom, enfim, nós já sabemos por que ele está preso. Você acredita que o Anderson Torres, que me parece um operador, né? Não saiu nada da cabeça dele, viagens que ele fez para dificultar o voto do eleitor do Lula, né? Através da Polícia Rodoviária Federal. Você acredita que ele pode delatar? Acredito que sim. Acho que vai delatar. Se já começam a existir esses boatos, ele mudou advogado, né? Ele já está com outro advogado, renegando os advogados que o Bolsonaro colocou. E como o Bolsonaro sempre coloca a culpa nos outros, uma hora estes outros vão dizer: olha, você sabia de tudo, Bolsonaro. Você acompanhou tudo. E é tão óbvio isso, né? Que Sim. Ele era o arquiteto desse processo, junto com os filhos dele. Eu acho que isso vai ficar demonstrado. Se é que a Polícia Federal já não tem outros elementos, Joaquim, porque agora a Polícia Federal não é fácil, não. Eles têm uma inteligência muito grande. Então, só do que eles devem ter grampeado por aí, né, do que eles devem ter acumulado de prova, eu fico imaginando se a Polícia Federal, e espero que ela faça esse papel realmente de uma polícia independente que faça a investigação, o Bolsonaro não tem a menor chance de ficar livre, e o Anderson Torres sabe disso. Então, é melhor que ele faça a delação mesmo e apresente as provas, porque tem que fazer a delação, mas apresentar as provas. Não pode ser igual o Moro e o Dallagnol, não, né? Que tinha convicção, mas não tinha provas. Aliás, o Tacla Duran mostrou provas e o Dallagnol está nervosinho. Falei isso lá no Congresso Nacional, lá na tribuna da Câmara, e ele não respondeu nada. Nem ele, nem a dona Rosângela Moura. Não responderam nada lá na Câmara, ficaram em silêncio. O cretinismo do Dallagnol é um negócio absurdo, né? Agora quer desqualificar o Tacla Duran, mas quando a delação premiada era contra o Lula e era coisa arrumada, sem prova, Dallagnol dizia que não precisava nem de prova, era só ter convicção.
Agora foi apresentada prova contra ele e o Moro, R$ 613 mil de depósito na conta do Zucoloto, que era sócio da Rosângela Moro. E aí ele desqualifica e não deixaram sequer o Tacla Duran, durante o período da Lava Jato, depor. E agora querem levar o caso, tirar do STF e levar para a República do Paraná, para botar na mão da Hart, né? Como é que ela chama? Juíza do Moro? Hard, Gabriela Hard. Gabriela Hard, para que ela faça o julgamento do Moro. Eles são muito engraçadinhos. Eu nunca vi tanta disfarçatez e tanta cara de pau como esse Moro e o Dallagnol. Aliás, o Gilmar tem razão, né? Como é que pode um juiz que fala conja e conge? É impressionante como é que ele se formou, como é que apareceu essa figura tão pequena e tão minúscula como esses dois. Ô, Rogério, é só para. É 613 mil dólares, 3 milhões e 200. E é na conta do Marlos Arnes. Tanto o Zucoloto quanto o Marlos Arnes eram sócios da Rosângela. Foi o Ars. Não foi o Zucoloto, não, foi o Ars. Exatamente. E o Zucoloto é quem, segundo o Tacla Duran, negociou a extorsão. Foi ele que exigiu o dinheiro. E depois ele começou a depositar. Depositou 613 na conta do Marlos. Orientado pelo Dedê. Pelo Dedê, exatamente. Bom, Rogério, você tem experiência de desmascarar pessoas, né? Você ajudou muito a desmascarar, e eu acompanhei muito o Aécio Neves, né? Quando era apresentado como o estadista. E aí você já mostrava que não. Já mostrava, denunciava, nossa, crimes pesados ali em Minas Gerais, e esse acabou, né? Quer dizer, acabou não, é seu colega hoje na Câmara, mas não é nem sombra do que era. Você acha que o Moro vai pagar pelo que fez, o Deltan, a própria Rosângela, porque está se configurando aí uma quadrilha realmente, né? Vão pagar sim, isso não tem condições de permanecer dessa forma, assim como o Aécio está pagando, né? Continua deputado, mas apagado. Às vezes eu olho para a Dilma agora, presidente do BRICS, e olho para o Aécio, a gente vê mesmo que o mundo deu voltas, né? Que se fez justiça. E eu acho que Deltan e o Moro vão, com certeza, pagar por isso. Então, quando os ministros do Supremo, como o Gilmar, colocam o dedo na ferida, explica o que eles foram, não é nem os dois só, mas é esse sistema que eles estavam impondo ao Ministério Público e à Justiça brasileira. Aquilo era o anti... vamos dizer... o anti... O judicialismo, ao contrário, né? Era um negócio impressionante. Eles desmoralizaram, a palavra certa é essa, eles desmoralizaram tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, com aquela Lava Jato. Hoje isso virou uma certa vergonha, né? Estudantes de direito já mostravam que não tinha condições deles agirem, o Moro como ele agia. E no Ministério Público hoje, Dallagnol é um contra-exemplo. Então, eu acho também esse modo de enxergar, esse punitivismo que tinha lado histórico, ideológico, ele vai se desfazendo, a máscara vai caindo. Tá certo. Rogério, falando do Aécio, às vezes fala, eu tentei aqui um comentário da Maria Sá Xavier, ela fala que BH inteira sabe quem é Aécio Neves. Sim, sabe, mas muito por conta das denúncias do Rogério e de outros deputados, eram poucos, porque o Aécio era apresentado como estadista, autor do choque de gestão, um apoio de toda a imprensa brasileira. Ele era o candidato de 2014, não ganhou por muito pouco, entendeu? Mas o Rogério já denunciava antes. Também um jornalista tinha lá também o Carone, tinha o Pica-Pau, e era ali os únicos veículos pequenos, porque toda a imprensa de lá era a favor do Aécio, comprado pela irmã do Aécio, e a imprensa nacional, né? Coisa impressionante. Né? Era a Andréia Neves, né? A irmã. O deputado Sávio Souza Cruz, que era um também guerreiro, que fazia comigo as denúncias, nós tínhamos um bloco que chamava Minas Sem Censura. E, a partir do Minas Sem Censura, nós articulávamos as denúncias. E o Sávio colocou o carinhoso apelido na Andréia Neves da Goebel das Alterosas. Era mais ou menos isso. Dominava com mãos de ferro toda a imprensa mineira. Nada podia sair que não fosse o que o Aécio queria. Teve uma época que o Cajuru,
hoje senador, denunciou o Aécio Neves, não sei se você lembra, Joaquim, lá no Mineirão. Lembro. O Aécio, um jogo Brasil e Argentina, só tinha convidados do Aécio, só ingressos que o Aécio distribuiu para Deus e o mundo aqui em Minas Gerais. E depois o Cajuru pegou cadeirantes lá fora que não tinham acesso a ingresso, porque o Aécio dominou o mundo do ingresso e não se conseguia comprar. E ele fez essa denúncia, foi demitido no ar. No ar, não voltou da transmissão. Não voltou, transmissão, demitido por Andréa Neves. Então, isso era o aecismo. E ele tinha corrupção grande na cidade administrativa, fazia um monopólio de empreiteiras, né, para construir aquela cidade administrativa, com muito mais caro, superfaturado. E várias outras denúncias que nós fizemos, a lista de Furnas, que ficou famosa. A lista de Furnas era o Aécio que capturava recursos de Furnas e repassava para políticos amigos dele de caixa 2, e era muito recurso e muito dinheiro. Financiou os tucanos no Brasil inteiro. Por isso ele ficou poderoso dentro do PSDB na época. Era essa lista de Furnas. Você chegou a denunciar muito, fez uma reportagem magnífica sobre isso. O Carone quase morreu na prisão, porque não queriam lhe dar socorro quando ele estava preso. Ele teve um ataque cardíaco. Por sorte, alguém de lá, ele conseguiu passar o meu número e me ligou. Eu era deputado estadual e fui atrás. Você foi. Fiz com que o Carone fosse atendido no Biocor, e eu fui lá com um deputado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Durval Ângelo. Nós fomos visitar o Carone para garantir a vida do Carone, que quase morreu na prisão. E assim foi, ele perseguia muito os seus adversários, né? Eu mesmo, ele tentou caçar o meu mandato aqui na Assembleia Legislativa e, felizmente, eu também tinha muitos deputados, amigos aqui, etc., que viram que aquilo seria um absurdo antidemocrático. Pela denúncia que eu fazia contra ele, eu que ia ser caçado. Então, não foi um período fácil de resistência, mas eu acho que foi importante fazer a resistência naquele momento. E depois ele se meteu em mais confusões, aí JBS, o primo dele, que tinha que ficar em silêncio, ou tinha que ser alguém que podia matar. Aquele que a gente pode matar. Eu enviar alguém, aquele que a gente pode matar antes de fazer a delação. Né? Aí a máscara foi caindo, a gente já sabia, mas foi caindo a máscara do Aécio depois que ele não admitiu a derrota para Dilma, né? E tramou com o Eduardo Cunha, principalmente, e também com apoio de Moro. Tem a foto dele histórica, né? Ele cochichando, Moro cochichando com ele nos períodos da Lava Jato. Então, essa turma já armava há muito tempo essa política de perseguição aos adversários deles, né? Que eles viam como inimigos. Ótimo. Rogério, a gente combinou 40 minutos, estamos já nos 40 minutos. Eu queria te fazer uma última pergunta, eu acho que a Sara tem mais comentários. Pode ser? Pode, claro. Então tá. O que eu vou perguntar é o seguinte: o Brasil viu a Andréa presa, o Aécio sem poder sair à noite, parece que ele gosta muito da noite, ele não podia sair à noite, mas não chegou a ser preso. Você acredita que o Moro e o Dallagnol, que parece muito com o Aécio, de fato, até da mesma classe social, você parece muito, um perfil social ali. Você acredita que ainda veremos a punição? Porque a indústria da delação premiada, eu não tenho dúvida de que houve. Eu fiz um documentário junto com o Nassif. Não tenho dúvida de que houve. E, evidentemente, que só conseguia aquelas ações, aqueles benefícios, e era muito dinheiro que era pago aos advogados. E a gente sabe que os advogados tinham relações com o próprio Moro, Deltan, Rosângela. Você acredita que vai haver essa prisão? Olha, eles são também, Joaquim, tem um outro lado disso que acaba voltando contra eles como um bumerangue. É que eles destrataram a política de todo jeito, né? Para eles se fazerem na Lava Jato, eles tentaram demonstrar que a política era todo o mal que existia no Brasil, se não no mundo, vinha da política. Então, eles são muito rejeitados, viu? Tanto o Moro quanto o Dallagnol são muito isolados dentro do parlamento também. Então, pode saber que se, evidentemente, as coisas do lado deles forem sendo
provadas, comprovadas, eles não terão mão estendida para salvá-los daquilo que eles mesmos criaram. Então, eu acho que eles estão num local que não são bem-vindos, não são bem vistos. Perfeito. Rogério, tem mais perguntas, mas estão perguntando. O Zanin, você acha que é um bom nome para o STF? Apoia? Olha, ele é uma pessoa de um caráter ilibado, tem conhecimento jurídico profundo, mostrou que tem também valentia, ele tem opiniões próprias. Claro que sim, eu acho que seria um excelente nome. Espero que o Senado, caso o presidente Lula decida indicá-lo, possa aprová-lo como ministro supremo. Ótimo. Última rodada de comentários, Sara, que eu vi que estão chegando muitos comentários. As pessoas gostam muito do Rogério, eu estou vendo aqui, comentam bastante. Eu vou começar com... Esse comentário foi enviado quando a gente estava conversando com o Lênin Streck. O Lênin estava falando assim, como escalonou, né, essa violência política. Lembrou que o Bolsonaro dedicou o voto do golpe a Dilma ao Ustra. E aí alguém lembrou, eu vou até recuperar o nome da pessoa aqui, de uma situação que aconteceu em Minas Gerais, de um parlamentar... Vamos lá, vou encontrar esse comentário aqui, Joaquim, porque chegou muita coisa... E acabou que eu me confundi. A Júnia Lage, ela fala assim, o deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela fala que é Caporeso, né? Caporeso também fez uma apologia ao torturador. E aí ela pede a cassação dele, porque realmente foi um evento terrível, né? O Antônio Vasquez mandou um superchat aqui para fazer a campanha dele pelo Zanin. Ele fala, Zanin primeiro no STF, Lênin Streck em segundo. O Birajara fala que nem 5% dos presentes da Arábia foram descobertos. Essa é a aposta que está todo mundo fazendo, né, Joaquim? Dalmei fala que teriam os fascistas eleito punguistas em 2018. O Birajara Mota fala assim, neles não entra num ouvido e sai pelo outro, porque o som não se propaga no vácuo, né? Ele está falando das pessoas que continuam apoiando o Bolsonaro. Antônio Vasquez também está falando do Aécio Neves, ele faz um trocadilho. Cocai Nécio está mais acabado que a Rainha Elizabeth, que já se foi, né? E aí, Joaquim, enquanto eu lia, chegou mensagem aqui da Judite Serri, que fala, deputado, orgulho do meu voto, abraço de nova era. E aí, tem muitos mineiros aqui na nossa audiência que sempre ficam muito empolgados quando o deputado vem. Muito bem. Bom, a palavra é sua para encerrar, então, porque já passamos de 40 minutos. Olha, Joaquim e Sara, primeiro agradecer, viu, novamente, parabenizá-los aí pelo programa, mais uma vez, parabenizar o 247 pelo trabalho que fazem. Eu acho que eu estou agora lá na vice-liderança, né, do presidente Lula, na Câmara, então é um mandato bem distinto do mandato passado, que eu tive deputado federal, onde me coloquei numa oposição muito aguerrida ao bolsonarismo, e tinha que ser assim, porque realmente nós não podíamos deixar de combater o neofascismo que estava em curso. Mas agora minha vontade é muito grande de ajudar o presidente Lula nessa reconstrução do Brasil. Não tem sido fácil, muita coisa foi destruída, muitos programas retirados, muitos ministérios liquidados, o serviço público dilapidado, mas estamos trabalhando com muita força e com muita vontade. E é muito bonito de ver o presidente Lula sempre colocar a questão dos investimentos sociais na ordem do dia e querer fazer as entregas. Então, ele escolheu para que, nesses 100 dias, todos os programas sociais destruídos pelo Bolsonaro sejam recolocados nos ministérios. E são isso que os ministros estão fazendo e os ministérios estão fazendo. Então, nós vamos ter esses programas todos, nesses 100 dias, já reorientados, refeitos, e que se iniciam, portanto, no atendimento ao nosso povo. Isso vai melhorar a vida de muita gente, e o presidente, acho que mais uma vez tem razão. Mesmo com o Banco Central boicotando o país com esse juros de 13,75%, o investimento nos mais pobres vai conseguir segurar o PIB, mesmo que não seja de forma excelente, mas vai segurar o PIB esse ano. E eu acho que a partir daí nós vamos conseguir queda de taxa de juros e crescimento econômico, como deseja o presidente Lula. Acho que estamos no caminho certo, mas precisamos de respaldo popular, porque o bolsonarismo vai ser isso. Ataques constantes, fake news, para tentar inviabilizar o Brasil. Aliás, Bolsonaro só existe para isso, né? Então,
247, ficar atento aí para a gente ganhar essa batalha e melhorar a vida do nosso povo. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado, boa noite a você. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, vamos continuar aqui, né, Sara? Como é que a gente se iguala aqui, né? Vamos colocar aqui. Joaquim não gostou do novo layout. Tudo bem? Tudo bom? Eu falando para a Daiane, Daiane, esse layout é ótimo, mas ele tem um problema com pessoas bochechudas, que ele não... Né, ele valoriza demais as nossas bochechas. Joaquim, tem alguns superchats aqui que eu não li na presença do deputado, porque era muito fora da pauta, né? E ele tinha essa questão do tempo. Mas eu queria saber se você comenta, tá? Claro. A Vera Glaucia, ela tá brincando, dizendo que amanhã vai ter pipoca. O Edilson Lima fala assim, que ele falou quando o professor Lenistec estava comentando, né? Ele fala assim, a parte simbólica do real, do mundo, entre aspas, nós estamos perdendo, pois os lava-jatos, os bolsonarismos, as Rede Globos ainda se projetam na existência do social, ou não? É o questionamento que ele faz. A Léa, no mesmo embalo, ela fala assim, que o professor João Castro de Rocha disse tudo e mais um pouco no programa Giro das 11. O povo brasileiro ainda não vivenciou o luto das mais de 700 vítimas fatais da Covid-19. É verdade. Terrível, né? A Dani Vermelho Pimenta fala assim, Lênio, nos dê esperança de ver o genocídio e o Moro no Chilindró. Isso será possível ou irão nos enganar apenas com a inegibilidade? E a Edu Virges fala assim, Joaquim, você acha que o ministro Flávio Dino pode desmontar toda essa gangue? Ela está falando da gangue de Curitiba, né? Essa operação não vai acabar respingando no governo Lula? O Flávio Dino pode agir para remover os juízes da 4ª região? A Bernadette Moreira... A Bernadette está falando do Boulos aqui. Vamos primeiro nesse assunto, né? Depois a gente muda. Tá ótimo. Vou saudar a Judite Serri, né, que se tornou patrocinadora, se inscreveu aqui como membro do canal. Muitíssimo obrigado, você que sustenta tudo isso. Obrigadíssimo, tá? Você e todos os outros membros, todos que participam aqui, superchats, que também estão inscritos, daqueles que puderem participar com o superchat, eu realmente agradeço, porque é isso que financia o nosso jornalismo. E também se tornando membro. Na relação começando pelo final, Flávio Dino, né? O Flávio Dino é ministro da Justiça, Poder Executivo, ele não pode interferir no Poder Judiciário. O que vai mudar lá e o que muda, e hoje há problema assim, na Justiça Federal, do Sistema de Justiça Federal do Sul, é a sociedade, um consenso da sociedade. Eles precisam ser expostos. E isso que nós estamos fazendo aqui, e outros advogados já estão fazendo, e existem pessoas íntegras. O juiz Ápio é íntegro. O juiz Favreto, o desembargador Favreto é íntegro. Existem outros que não têm o mesmo protagonismo, mas que também não corroboram e não concordam com o que ocorreu lá. Só que são mais discretos. Então, eu entendo que muita coisa já mudou. Se a gente verificar que o fato do juiz Ápio ser o titular ali da 13ª Vara é uma mudança gigantesca. E pode ter certeza de que não porque ele quer, mas porque a própria investigação vai fazer surgir muita denúncia sobre essas pessoas. Mas muita. Então, eu já sei de algumas coisas que estão em curso, não porque ele quer, mas por depoimentos que foram prestados. Então, teve o Renato Duque, prestou um depoimento, e ele agora vai ser um procurador que é criador da Lava Jato, tá desde a primeira hora, Orlando Martello, que vai depor, como testemunha inicialmente. Mas há uma indicação de negociação, de delação dirigida e com vantagens. Então, tudo isso vai vir à tona. E tem que vir à tona no tempo certo, que eu digo tempo certo, porque não pode haver, por parte da Justiça, nem do Ápio, nenhum voluntarismo, como o Moro fazia. Isso vai surgir porque eles fizeram muita coisa errada. Não vai ser o Dino. É claro que a mudança de governo, o que o Dino pode fazer e deve fazer? Vão ser nomeadas pessoas para o STJ, e isso é claro que é a indicação dele. E isso passa por ele, o Lula vai ouvir, e aí você vai tendo essas promoções
que vão dando uma outra face para o judiciário. Aqueles juízes que são juízes ou desembargadores que são competentes, o Favreto, por exemplo, pode ir para o STJ e vai mostrar que o crime não compensa, que aqueles que agiram em defesa do Estado Democrático, o Estado Democrático de Direito, eles estão assumindo postos importantes no judiciário brasileiro. Então, ele interfere de maneira indireta, porque é o executivo que indica para esses tribunais superiores. Sobre o genocídio, eu estranho que o Tribunal Penal Internacional, que foi tão rápido para decretar a prisão do Putin e também de uma comissária lá da Rússia, não tenha ainda concluído a análise da denúncia de genocídio no Brasil cometido pelo governo Bolsonaro. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que se pronunciar. Mas ficou muito ruim para mim. Eu realmente tinha em grande conta o tribunal, porque eu achava que era um órgão civilizatório. Mas quando eu vi essa decisão muito rápida de decretar a prisão, me pareceu uma ação geopolítica. Agora, faz muito tempo que estão as denúncias de genocídio lá, então eu imagino que eles vão acabar se pronunciando, não com essa rapidez com que foi lá em relação à Rússia, mas que eu imagino que essa questão do genocídio virá de um Tribunal Penal Internacional. Aqui, internamente, é muito mais difícil, tem investigação nesse sentido, mas eu acho que é muito mais difícil. Qual foi a outra colocação que foi feita? Tem um outro comentário aqui, que foi um superchat da Bernadette Moreira, que ela fala assim, sobre o Boulos, é decepcionante que ele se junte ao bolsonarista da Atena. Não tem justificativa, que decadência, é o comentário dela. Eu comentei hoje de manhã, eu digo que aquele vídeo não foi vazado, aquilo foi combinado, entendeu? O Boulos não é ingênuo. Então, estava na casa dele, estava conversando há muito tempo, alguém gravou e está gravando ali. Há quem diga, não, aquilo foi com câmera escondida, mas é meio de baixo para cima, entendeu? Você vê a perna, inclusive uma parte da perna de quem está gravando, possivelmente é o neto, porque eles não falam de outras pessoas. E ali me pareceu a avaliação minha. O craque Neto? Exato, ele estava participando ali. Me pareceu um recado que quiseram passar, e o Boulos deve ter as razões políticas para passar esse recado, mas a avaliação que eu faço, não vem me dizer que aquilo foi vazado sem consentimento, porque houve a gravação, uma gravação numa mesa que todos estavam conversando, e o Datena me parece que estava passando o recado. A questão do Datena, o Datena não vai haver aliança entre Datena e Boulos, porque o Datena não vai ser candidato. O Datena ganha muito mais como apresentador. Só que o Datena sempre se coloca como candidato porque a gente sabe que na política há custo de remoção. Tem que tirar o cara. E o Datena está agindo porque ele está brigado hoje com o Ricardo Nunes. Tem alguma questão entre eles que não está muito clara ainda. Mas o Ricardo Nunes não tem dado entrevista lá no Datena, e me parece que o Datena já tinha chamado o Boulos para entrevista na rádio. Ele está querendo levantar a bola do Boulos, mas não pelo Boulos, porque ele está com algum problema com o Ricardo Nunes, que é o prefeito. Agora, do ponto de vista do Boulos, a conclusão que você tem é que o Boulos parece querer se aproximar de um outro setor da sociedade, isto é, mais à direita, mais de centro, para poder ganhar a eleição. Isso é legítimo. É legítimo, tem que construir uma frente, etc. Porém, há um acordo, que é um acordo com o PT. É impossível que ele seja candidato sem que o PT seja candidato a vice. Ou que haja aquela solução que foi proposta pelo o Tato, né? O Gilmar Tato. Olha, ele se filia ao PT, seria muito mais lógico. E aí você pode construir uma frente com o outro setor da sociedade. Então, quando você fala, agora isso é política. Política é uma disputa, sempre é uma disputa. Existe um acordo, esse acordo tem que ser cumprido, porque esse acordo foi anunciado de apoiar o Boulos. Agora, o mais lógico é que o Boulos se filie ao PT, mas o Boulos, como eu já disse, ele parece que nunca se sentiu à vontade para estar no PT. Ele quis criar o próprio partido, que era o Vamos, depois ele foi para o PSOL, se candidatou a presidente, e depois
ele teve uma grande votação em São Paulo, porque, na minha avaliação, o PT, que deveria ter lançado o Haddad não quis, mas acho que foi um erro, porque não há vácuo na política. Foi lançado um candidato que era mais fraco, que era o Tato. Mas, mesmo assim, no segundo turno, ele acaba tendo a votação que ele teve no primeiro, mas a votação do Tato e um pouquinho mais de um outro setor. Não avançou muito, que é o próprio setor, a própria esquerda de São Paulo, que sempre leva um candidato para o segundo turno. O Boulos, de qualquer forma, está no segundo turno, sendo candidato, vai disputar no segundo turno, e agora o adversário vai ter entre o candidato de extrema-direita, que é o Ricardo, o Salles, né? O Ricardo Salles, ou a Zambelli. Não é? Oi? Ricardo Salles, que é inacreditável, é uma pessoa que deveria, se tivesse alguma consciência, né, Joaquim, deveria estar escondida. Mas você tem aquilo que nós falamos agora com o Rogério, o ovo da serpente foi chocado. Foi, agora... E nós temos que lutar, entendeu? Exatamente, então vai ter candidato ali. Mas o Datena não é, o Datena tem os próprios interesses, e eu avalio que ele hoje está querendo, é uma briga que ele tem com o Ricardo Nunes, as razões ainda não estão muito claras. O Datena candidato é quase uma lenda urbana de São Paulo, né? Assim, é estratégia para poder retirar depois. E para poder retirar, você faz concessões, do tipo, Datena, então você sai, e aí você tem prestígio e algumas vantagens que a gente não conhece, mas às vezes é próprio espaço que ele ocupa, a vaidade, e depois retira, e aí as pessoas falam bem, ele está retirando, está saindo, para que o jogo político continue. O Datena não vai ser candidato, pode esquecer. Nem a vice, nem a prefeito, e isso faz parte do jogo dele, mas para políticos interessa. E no caso do Boulos, ele está surfando também, ele está usando a popularidade do próprio Datena para tentar entrar num outro setor da sociedade. Agora, eu acho que, como eu falei de manhã, o projeto pessoal é um problema. Ele precisa ter um partido forte, ter um compromisso com o partido. Tem aquilo, como eu falei de manhã, a força do Lula vem do PT, e o Lula sabia disso desde o início, porque o Lula veio de um movimento operário, organizado. Então, ele sabe que a força é sempre coletiva. É sempre coletiva. Então, o Lula, quando foi presidente, houve um exercício que se fazia na época, era psicodrama, isso fazia nos anos 70, 80. Psicodrama, sim. Exatamente. E aí, naquela época, o Lula chamou a atenção, porque quando ele quis fazer o psicodrama, ele chamou todas as pessoas, todos deram as mãos para mostrar a força que é da união. Isso é uma característica dele. Tá? E até teve um outro presidente que fez uma outra psicodrama, ele colocou as pessoas, que era o que tinha saído, o Lula ficou no lugar dele, Paulo Vidal, colocou as pessoas ali sentadas, e ele subiu em cima das pessoas, entendeu? E abriu os braços. Então, ali mostrou duas lideranças, e o Lula sabe que a liderança dele vem da sociedade organizada, e por isso que ele lutou muito para que tivesse o PT. E o Boulos precisa entender isso, na minha avaliação, fazendo uma avaliação política. Tá. O Ivo Miranda Gomes, Joaquim, mandou um superchat para falar assim: boa noite, comunidade do canal Progressista, TV Brasil 247, boa noite, Joaquim, melhor jornalista investigativo do Brasil. Eu só lembro do João Pedro, né? Miguel do Brasil e do mundo todo. E aí ele fala: boa noite, Sara Góes, a mais linda âncora do 247, obrigada. A Terezinha Paracinoto fala assim: eu estou dentro da luta do Instituto Leme Streck, que ele fundou com o Florestan. Eu não sou da área jurídica, mas eu gosto de lutar. Estou sempre de plantão. O Dalmei fala assim: eu espero que o Apio não sofra lawfare a partir dos seus próprios colegas e do Ministério Público Federal lá do Paraná. Afinal, Curitiba e Porto Alegre ainda vivem uma realidade paralela. É isso, Joaquim. O Dalmei sabe que fala, inclusive vou convidar ele para voltar aqui. Foi agente da Polícia Federal, enfrentou a Lava Jato, foi perseguido também pela Lava Jato. O Dalmei, já até falei com ele para ele voltar aqui, a gente fazer uma entrevista sobre tudo que está ocorrendo, essa transformação lá, e quando ele fala é conhecimento de causa. Mas é isso, né, Sara? Passamos um pouco do horário, então... É isso. Joaquim, então até amanhã, 21 horas. Certo? Até amanhã. Legal, Sara. Então, boa noite para você, boa noite a todos vocês.
É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.